vamos começar aí mais uma mentoria MED 60 dias, que tem como objetivo, né, ajudar vocês a desenvolver, a construir uma estratégia eficiente para conseguir passar em medicina ainda esse ano, né? Eu acredito muito na linha de você aprender como passar em medicina, né? Antes de você querer passar em medicina, você precisa aprender o como, né? Aprender como estudar, aprender como memorizar, desenvolver as melhores estratégias para você conseguir chegar lá na sua estratégia de estudo, ok? Então, a mentoria, ela tem como objetivo fazer vocês analisarem alguns pontos cegos, né? Que são aqueles pontos, aqueles detalhes da rotina de estudo de vocês que vocês não conseguem enxergar, né? Então, muitas vezes tu nem percebe que é aquilo que está atrapalhando o teu rendimento nos estudos, né? E isso pode custar, tem um custo muito alto para o vestibulando, né? Porque ninguém quer ser reprovado, né? Ninguém quer ficar mais um ano estudando, ninguém quer ficar perder tempo, né? Estudando da forma errada. Então, o custo é muito alto, né? Você cometer erros na sua rotina de estudo. Então, o objetivo é sempre vir aqui e passar conhecimento, né? Conhecimento para vocês usarem esse conhecimento para não cometer erros, né? O conhecimento é o bem mais precioso que a gente pode ter, né? É um dos, né? Porque quando você tem conhecimento, você consegue melhorar o teu estudo, você consegue ter mais rendimento no teu estudo, né? E se a gente pensar no futuro, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar o conhecimento de vocês para ajudar os pacientes, né? Então, sem conhecimento, né, você não vai conseguir passar em medicina, você não vai conseguir fazer uma boa faculdade de medicina e também lá no futuro não vai conseguir ajudar os pacientes de vocês. Tá bom, pessoal? Então, vi que tem bastante uma galera aí que acorda cedo, né? A Ali falou, Deus abençoe seu dia. Obrigado, querida, obrigado. Então, se a gente consegue chamar aqui a nossa convidada para a gente poder fazer a mentoria. Thalissa, vamos ver se ela aceita aqui para a gente poder conversar com ela, né? Ver como é que tá a rotina dela. Deixa eu mandar aqui a solicitação. Então, assim, pessoal, o objetivo, né, da mentoria, então é isso, né? É, vocês terem conhecimento, né? Vocês adquirirem conhecimento para vocês melhorarem a rotina de estudo de vocês, tá bom? Porque muitas vezes você acaba estudando no automático, né? Você não consegue ter essa noção de fora, né? Então, às vezes, você tá tão ali obcecado, né? Ansioso, angustiado, né? Com a sua aprovação, com a sua performance nos estudos, né? Pô, tem que estudar, eu tenho que passar, meu Deus, aquilo, né? Isso acaba gerando ansiedade, acaba gerando nervosismo e isso acaba te prejudicando, né? Então, é importante que você tenha essa consciência, que você tenha essa reflexão, né, para você conseguir melhorar o teu rendimento nos estudos, né? Porque como eu falei antes, né, tem um custo muito alto, o erro, né? Você cometer erros tem um custo muito alto, não só financeiro, né? Não estou falando do custo financeiro, obviamente que perder um ano de estudo tem um custo financeiro muito alto, mas também um custo altíssimo do ponto de vista emocional, né? Porque eu lembro que, por exemplo, eu desenvolvi depressão, desenvolvi ansiedade, né? E acontece bastante também do pessoal, é, quando vem aqui conversar comigo, né? Vem falar, fala bastante disso. Tudo bem, Thalissa? Tudo bem contigo?
Tá conseguindo me ouvir? Tudo. Perfeito. Thalissa, então hoje nós vamos conversar sobre a sua rotina de estudo, né? Vou tentar te ajudar aqui da melhor forma possível para você melhorar seu desempenho nos estudos, tá bom? Tá bom. Da onde que você fala, Thalissa? Falo do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ah, perfeito. É, e conta pra mim, como é que tá a tua rotina de estudo? É, quais são as dificuldades que tu tá tendo? Bom, agora tá meio. Tô começando a pegar o MetaTM, né? Aham. Comecei semana passada. Tô um pouco de dificuldade no. Como é que fala? No TTL. Porque eu fiz o Uhum. simulado e tô meio confusa em fazer o TTL, entendeu? Como faz, o jeito que PBL. faz. PBL ATM. E isso. Tá, perfeito. Então tá com dificuldade de aplicar o PBL. Tá. Mas assim, beleza, vou tirar essa tua dúvida, tá? Então tu é do Rio de Janeiro, mas dá um contexto para mim, assim, quantos anos tu tem, tu fez ensino médio, como é que foi teu ensino médio? Então, eu tenho 20 anos. Uhum, Fiz o ensino médio em 2019. Nesse ano eu fazia um cursinho público, em uma faculdade sobre o uhum, Enem, e mais um também no sábado, que era também público. uhum. Só que no meio eu acabei desistindo, que eu comecei a passar mal, estava Por muito quê? ansiosa, porque eu comecei a botar muito na minha cabeça, comecei a ficar muito ansiosa e eu tive que parar. Uhum, Ou era escola ou era o cursinho. Aí eu escolhi a escola. Primeiro terminei a escola, para depois o cursinho. claro. Aí no ano passado eu fiz um presencial, terminei o ensino médio em 2019, aí ano passado fiz presencial e tive que parar por causa da pandemia. Eu Uhum. não tava. Aí eu acabei não estudando, não passei. E agora eu tô aqui. Tá, perfeito. Foi isso. Então tu terminou o ensino médio, né? Fez um cursinho ali, mas não te trouxe tanto resultado, né? Tu ficou meio ansiosa e tal. Que é o excesso de conhecimento, tu acha que era isso? Excesso de informação ali na tua cabeça? Eu acho. Acho que eu me Uhum. forçava muito a estudar. Ainda mais que tinha Tá. escola de manhã, o troço de tarde, e tinha mais no sábado, que era de manhã. Uhum. Perfeito. E aí tu não conseguia render nos teus estudos, isso? É, Tá. Daí isso. Porque assim, Thalissa, por que que eu tô perguntando? Porque o nosso cérebro ele tem vários padrões, né? Então, o que acontece? Nós, como estudante, as experiências que nós tivemos na escola, lá no ensino médio, ensino fundamental, até no ensino primário, ali, quando tu começou a tua alfabetização, tudo isso influencia nos comportamentos que você tem hoje, tá? E aí, o nosso objetivo é sempre prezar pela tua questão emocional, correto? correto. Porque o teu emocional é o que vai fazer você passar em medicina, que vai fazer você aguentar os 6 anos da faculdade e você ser médica depois, né? É a parte emocional, tá? Então, veja bem, é importante sempre tu refletir, né, sobre tudo o que aconteceu, sobre essas questões, né? Então, veja bem, olha que interessante. Então, você estava fazendo cursinho, tinha mais a escola, isso gerava uma sobrecarga cognitiva em você, isso te deixou ansiosa, desregulou o teu nível emocional, né? Subiu o teu nível emocional e isso fez você procrastinar. E no ano seguinte, você não conseguiu estudar. Tu acha que foi por causa desse bloqueio que tu teve? Tu tinha uma expectativa muito alta, só para me entender como, porque tu queria passar em medicina, né? Tu queria ser médica e você ficou um ano sem estudar, correto? Correto. Tá. E tu consegue entender por que aconteceu isso, assim, fazendo uma autorreflexão? Eu acho que por causa do meu emocional, porque eu acho que eu fiquei muito ansiosa para estudar, muito ansiosa para as coisas. Aí acabou acontecendo a pandemia, então eu tive que ficar em casa. Aí teve esses problemas todos, então por causa disso. Aí me deu um desânimo total. Uhum. Tipo assim, na escola ali, quando tu estudava na escola, né?
Tu ficou mais ou menos ali o quê? Uns 12, 13 anos na escola, né? É, E como que tu sai da escola assim? saí despreparada. Uhum, No meu último ano que foi ter aula de redação, quase no final. E uhum, também no final não teve aula de química, química não, física. O tá. professor saiu no meio do ano. Então eu saí Uhum, totalmente preparada. tá. Mas assim, tu não teve aula de redação, aula de química, mas as outras matérias tu teve, correto? Correr. Tu teve essas Sim. aulas, né? E mesmo assim, tem dificuldade nas outras matérias ou é só redação e química que tu tem dificuldade? Matemática também, tem muita dificuldade. As Uhum, outras não tem muito não, tem como levar. tá, beleza. Porque assim, é importante nós entender que, tipo assim, na escola pode ser que não teve física, pode ser que não teve redação, mas são várias matérias que são cobradas ali no vestibular para você conseguir passar em medicina, né? Então, assim, é importante a gente entender essa questão, né? Que muitas vezes tu fica anos ali na escola, você fica tempo na escola e você não consegue aprender os conteúdos, né? Porque, por exemplo, eu tive matemática, eu também estudei escola pública, eu tive matemática, eu tive as matérias lá e mesmo eu tendo essas matérias não me adiantou muita coisa, porque eu saí sem saber nada, né? Então é importante a gente entender esses aspectos. E daí, no ano da pandemia, você não conseguiu estudar. E 2021, tu tentou estudar? Como é que foi? Tentei estudar assim, no começo eu entrei no curso presencial, que eu pagava, minha mãe Uhum, pagava, né? uhum. Só que para a pandemia eu tive que parar, porque eu não Tá. não Uhum. consegui estudar no Mas em computador, né? 2021, 2020, tu fez o cursinho presencial, aí pum, estourou a pandemia, fecha tudo, né? Lockdown. Aí você tem que estudar em casa pelo computador. Aí você não conseguiu estudar. E esse ano? Como é que foi Esse esse ano? ano, É. bom, eu também paguei uma plataforma, só que eu Uhum, não conseguia muita aula, aí eu parei, falei, não tô conseguindo. uhum. E beleza. Assim, eu só tô pegando um contexto aqui para mim conseguir te dar a tua resposta que tu perguntou, tá, Thalissa? E é Tá até bom. um exercício para ti também, né? E para o pessoal que está assistindo aqui. É um exercício para eles também, né? Refletir sobre os nossos comportamentos. Eu faço uma disciplina na faculdade sobre neurociência, né? E aí ontem nós tivemos uma aula sobre a questão comportamental, né, que nós temos em relação à comida, né? Da onde que vem o nosso comportamento alimentar, né? Por que a gente tem vontade de comer um doce e por que a gente não tem vontade de comer um brócolis, né? Então tem toda uma neuroquímica por trás, né? E o nosso comportamento em relação aos estudos é a mesma coisa, tá? Tem toda uma neuroquímica por trás, tem todo um contexto emocional, beleza? Aí você foi lá, assinou a plataforma, né? Com várias videoaulas, com centenas de questões, né? Enfim. E mesmo assim você não conseguiu ter resultado, né? Você ficou mal emocionalmente, né? Tu consegue interpretar isso? Tu consegue ter uma noção de por que aconteceu isso? Não consigo. Tá, beleza. Porque assim, Thalissa, o que acontece? Esse excesso de videoaulas, esse excesso de conteúdo, ele gera uma desregulação emocional, né? Você fica ansiosa, por quê? Porque você quer, logicamente, você quer passar em medicina, né? Você quer ser médico, esse é teu sonho. Então, veja bem, se passar em medicina é o teu sonho, né? Pressupõe, né, na percepção da maioria das pessoas, que você vai ter que estudar muito, né? Você quer ser médico, então você vai ter que estudar muito. Então você já tem essa pressão interna, né? Da sociedade, É, enfim, que você precisa estudar muito, né? Beleza. E aí acontece, você gera uma desregulação emocional, você sobe o seu nível emocional e isso acaba te paralisando, né? Você procrastina. Por quê? Nós não somos lógicos, nós somos biológicos. O que que isso quer dizer? Que, logicamente, você tem que estudar. Mas os alunos, as pessoas, elas acabam procrastinando, né? Estuda de última hora. Então, essa é a tônica que envolve o ser humano, né? Ele quer um objetivo, mas ele acaba procrastinando, tá? Isso é natural que aconteça isso, porque tem toda uma desregulação emocional, uma desregulação neurofisiológica no nosso cérebro, e isso acaba prejudicando. Tá bom, Thalissa? Então, assim, é importante que tu entenda isso, tá? Para que isso no futuro não te prejudique,
tá? Então, essa parte emocional, tá? E, tipo assim, dentro do método Atleta da Mente, né? Da metodologia que eu desenvolvi para passar em medicina e que ajudou outras pessoas a passar em medicina, o que acontece? Na primeira etapa do método, eu gosto de trabalhar esses aspectos, tá? Do nível emocional. Eu chamo de winner game, né? Que é o jogo mental interno. Então, você precisa trabalhar esses aspectos, tá? Acho que travou um pouquinho aqui, Thalissa. Tá conseguindo me ouvir? Tô, agora eu tô. Tá. Tu tá usando o Wi-Fi? Tô. Tá bom. Beleza. Então, vamos lá. Então, assim, na primeira etapa do método Atleta da Mente, tu vai trabalhar esses aspectos emocionais, tá? Que é o meu objetivo. Assim, como que eu apareci na tua vida? Eu já vi você pelo YouTube, Uhum. Viu um né? vídeo Eu meu no tava YouTube. vendo isso. Aí Tá. eu procurei você no Instagram, Quando que fiquei foi vendo isso? você no Instagram. Foi no início do ano? Muito tempo já. Ah, faz mais de Eu anos. já vi. Eu já via, só que eu não ligava muito. Aí eu procurei no Instagram, aí eu participei do projeto que você fez, tipo, Uhum. 60 dias para estudar, e acabei entrando, acabei pedindo a minha irmã para poder pagar, né? E acabei entrando. Uhum. Ela foi o teu investidor, então. Foi. Uhum. O que que tu falou pra ela assim? Aí eu falei para ela me dar uma chance, pra eu tentar, né? Conseguir entrar na faculdade, é meu sonho, é uma coisa que eu quero muito. Aí ela foi lá e topou. Uhum. Tu não tem nenhum médico na tua família? Não. É um sonho que tu tem. E como que nasceu esse sonho, Thalissa? Bom, nasceu desde pequena, né? Na verdade, meu pai era enfermeiro. Só que meu pai foi dono de um Uhum. posto de saúde. Então, eu sempre, quando eu era pequenininha, sempre vivi no meio dos médicos, tal, essas coisas. Então, desde pequenininha, eu sempre fui apaixonada pelaquela profissão. Aí eu fui crescendo e fui falando, não, eu quero ser Uhum. médica. Eu posso ser médica. Aí eu comecei a pesquisar como é que entrar na faculdade e tal, e agora eu posso ser médica. Eu sei como entrar. Só não sei o que estudar, né, para poder entrar. Uhum. Tá, beleza. Interessante, legal a tua história. Então, o teu pai foi uma das tuas motivações e a tua irmã acabou investindo em você, né? Porque tem as pessoas que vão que vão no banco fazer empréstimo e tal para conseguir pagar a faculdade de medicina, né? É uma fortuna, né, para você conseguir pagar a faculdade de medicina. E você que é dentro do método, você vai aprender como passar em medicina e fazer medicina de graça, né? Assim como eu e os outros alunos, né? Não vai precisar pagar, inclusive você vai receber para estudar, né? Isso é bem legal. Então veja bem, você conversou com a sua irmã para ela investir em você, né? Olha que legal isso. E esse tipo de aluno dentro do método, eles são os melhores alunos, porque você tem um comprometimento comigo, tem um comprometimento com você e você tem um comprometimento com a sua irmã, né? Então você tem um comprometimento triplo, né? Isso vai te ajudar bastante ao longo dessa jornada até a faculdade de medicina, né? Que é uma jornada, essa primeira etapa é uma jornada pequena, depois tem mais 6 anos de faculdade, mas no final é muito gratificante, tá? Beleza. Então, a tua principal dificuldade hoje, então, é saber como que tu aplica o PBL-ATM, é saber o que que tu tem que estudar. Isso seria mais ou menos isso a tua principal dúvida hoje. Sim, Tá, beleza. Show. Tá, então agora eu tenho um contexto, né? Beleza, vamos lá então. Quais são os dias da semana que você faz provas? eu faço terça e quinta. Tá. Então tu faz terça-feira e quinta-feira. Tá bom, beleza. Tu faz de manhã ou de tarde? Eu faço de tarde. Faz de tarde, beleza. Tu vai fazer o Enem ou tu vai fazer alguma aí do Rio de Janeiro? Só o Enem. Só o Enem. Tá bom, perfeito. Beleza. Aí tu faz essa prova, depois que tu faz a prova, tu tem que fazer o que nós chamamos de mapa do erro, correto? Lembra lá do método? Aham, Tu já viu as aulas do algoritmo, correto? certo. Vi. Tá, beleza. Então,
Primeira etapa, tu vai escolher 2 dias ali da tua semana que tu vai fazer as provas, né? Beleza. Depois que você fizer essas provas, você tem que fazer um mapa do erro, né? Você vai fazer o mapa do erro. Tá, beleza. Isso tu consegue fazer, é tranquilo pra ti ou tem alguma dificuldade? Consigo. Tá, beleza. Tu pegou o conceito ali? Perfeito, tá. Depois do mapa do erro vem o PBL-ATL, correto? Correto. Que é onde você vai fazer o quê? Você vai, através daquele problema, né? Então, o PBL é uma sigla americana, né? Foi desenvolvido pelas escolas de medicina americana, que chama uma estratégia de estudo, chama Problem-Based Learning, aprendizagem baseada em problemas, né? Lá nos Estados Unidos, eles perceberam que eles poderiam formar médicos melhores, né, para ajudar a sociedade através dessa estratégia de estudo, que é você usar os problemas do dia a dia como um veículo para você conseguir atingir a aprendizagem, para você adquirir o conhecimento. Isso é muito legal, né? Porque se a gente parar para pensar, qual que é o que o médico precisa saber? Ele precisa a prática da medicina, né? Ele precisa ajudar os pacientes dele praticando a medicina, né? Prescrevendo os melhores medicamentos, os melhores exames, os melhores tratamentos, né? Então, você aprende como? Você aprende praticando. No teu contexto, né? Que como você não está indo na faculdade de medicina, o teu contexto é o quê? É fazer provas. Então, a aprendizagem, né, a neurociência, ela fala que você aprende como? Você aprende praticando, né? Então, no teu contexto, para você praticar, você precisa fazer provas, né? Porque no dia do vestibular, lá, o dia do Enem, enfim, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma prova, né? E nessa prova que você vai fazer, não vai ter professor resolvendo para você, né? Não vai ter um lugar ali para você ver uma videoaula de resolução, né? Vai ser só tu e o papel e uma caneta, correto? Correto. Né? Então, veja bem, aí no Rio de Janeiro, né? Se você vai correr uma maratona, às vezes tem aquelas que aparecem na televisão, né? Aquelas maratonas e tal, de fim de ano. O cara que vai correr essa maratona, que ele vai treinar, ele precisa o quê? Ele precisa correr, né? Então, se ele quer correr uma maratona, o que ele precisa fazer? Ele precisa correr. No nosso contexto aqui, no caso do teu contexto, né? Eu fazem 4 anos que eu já não estudo mais para o vestibular, embora eu estude todos os dias, né? Eu tenho prova prova semana que vem, então eu também estou nesse contexto de buscar performance cognitiva. Então vamos lá, Thalissa. Eu quero que você raciocine junto comigo. Então, veja bem, você precisa o quê? Da prova, uma caneta e você, né? Porque no dia do que você for fazer lá o Enem, vai ter você, um papel ali e a caneta, né? Então, o que acontece? A maioria das pessoas, elas estudam como? Elas estudam com videoaula e elas estudam com uma apostila ali, com questões e com a resolução, né? Mas no dia da prova, vai ter videoaula? Não vai, né? Vai ter uma resolução? Vai ter algum professor para resolver aquela questão para ti? Não vai, né? Então, de acordo com a neurociência, é muito mais eficiente você estudar praticando, né? Simulando as condições de pressão e temperatura daquele cenário. Então, dentro da faculdade de medicina, lá nos Estados Unidos, pelo menos, né? E algumas faculdades aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, como por exemplo a USP, aplicam esse modelo de ensino, que é a prática. Você pratica e sem teoria, sem saber nada, você vai lá e pratica. Aí, a partir daquele problema que você viu, você vai ter dúvidas, né? Você, como é que é aquilo? Por que funciona aquilo, né? Por que o coração, por que na escuta cardíaca ali eu escutei um sopro, né? Porque da onde que veio esse sopro, né? Por que o paciente está com edema em membro inferior, né? Por que ele tem isso? Por que ele tem aquilo? Você vai gerando dúvidas. Você vai ali, tu não leu o livro, você não teve aula, você não teve nada, você vai surgir um monte de dúvidas na tua cabeça, né? Faz sentido esse raciocínio? Faz sentido. Então vamos lá. Você vai ali, vai ver a prática e começa a surgir dúvida. Por que acontece aquilo ali, né? Por que tal doença tem tal sintoma? Por que aquele medicamento resolve aquele problema, né? Você vai tendo uma chuva de ideias, né? Um brainstorm, vai tendo um monte de coisa ali na tua cabeça, tá? Aí, a partir dessas dúvidas, você vai buscar esse conhecimento, tá? Aí tem várias formas. Aí você pode pegar o livro, você pode pegar a apostila, ou a forma que eu acho mais produtiva, né? E até na medicina eu uso essa estratégia, que é o Google, né? O Google é o professor Google. Tu vai ali e pergunta, né? Pô, qual que por exemplo, nós estávamos no ambulatório de neuro,
pregabalina, né? Era um medicamento que eu não lembrava o mecanismo de ação dele, botei ali, pregabalina. Qual que é o mecanismo de ação dele? Beleza, em 3 segundos ele me respondeu, tá? Então, em vez de eu pegar o livro, até abrir, imagina, estava lá no ambulatório, né? Não ia ter o livro, né? Mas imagina que eu tivesse o livro, por exemplo, em PDF, até eu achar o livro de farmacologia, enfim, ia demorar muito tempo, né? Então, joguei ali, ele me respondeu, tá? Ou, né, uma apostila, mas aí eu tenho que chegar em casa e tudo mais. Então, eu gosto muito desse tipo de estratégia, né? Pô, tu joga ali no Google e você já tem essa resposta rápida ali daquele conteúdo, né? Então, por exemplo, aqui no teu contexto, por exemplo, tem uma questão lá que pergunta qual que é a função da mitocôndria. Você bota lá no Google e pum, aparece mitocôndria. O que ela faz, né? Então, pô, tu foi lá, fez uma questão, sem você ter uma aula de biologia antes, você foi lá, fez uma questão, beleza, a questão perguntou lá qual que é a função da mitocôndria. Beleza, não sei o que é, não tive aula ainda. Beleza. Em vez de você ver uma aula de citologia, que vai falar de núcleo, vai falar disso, daquilo, uma aula de 2 horas, você, pum, em 3 segundos, você consegue já resolver aquele problema do mundo real. Beleza. Aí, semana que vem, você resolve um outro problema sobre aquele conteúdo, na outra, de novo, de novo, de novo. Uma hora você começa a ganhar a base teórica, porque cada questão ela vai trabalhar um elemento do conteúdo, né? Pensa, Thalys, que o conteúdo ele é desse tamanho, tá? Desse tamanho. Cada questão vai trabalhar um pedaço do conteúdo, né? Toda semana você aprende um conteúdo, né? Vai chegar lá no dia da prova que você vai saber, você vai ter uma probabilidade maior de acertar aqueles conteúdos, né? Porque você viu aquilo várias vezes, né? Você teve uma frequência alta de conteúdo, tá? Então, veja bem, esse é o objetivo central, assim, né? Pensando num contexto mais geral do PBL-ATM. Faz sentido isso para ti? Faz. Beleza, tá? E agora, tu falou para mim, eu tenho dúvida de fazer ele, mas deixa mais específico para mim, assim, para eu poder te ajudar da melhor forma possível, né? E para mim ver você na faculdade de medicina, tá? O mais rápido possível. Qual que é a dúvida que tu tem de aplicar ele? Qual parte, assim, tu tem? É fazer ele mesmo, porque quando eu fui fazer, eu travei, porque eu não sabia fazer, eu vi a sua Uhum. aula 2 vezes e não consegui entender, entendeu? O conceito de fazer. Como é que eu vou fazer? Eu pegar uma pergunta e ir no Google escrever sobre a característica, né, que tem na pergunta, sobre Uhum. algumas coisas que eu não sei. Tá, mas É agora, isso. com essa explicação, tu consegue entender o conceito? Consigo mais ou menos. Tá, vamos lá. Então tenta me explicar aqui o que é o PBL, então, para ti. Para mim, é É. pegar a pergunta, tirar algumas coisas da pergunta que eu não sei, que me deixaram com dúvida, e ir no Google pesquisar sobre o que que é aquilo. É isso? Tá, tá, beleza. Vamos lá. Isso. E da onde que tem que vir essa pergunta? Da pergunta do Enem. Isso aí tem que vir da prova, né? Então vamos lá. Então você vai fazer uma prova, você vai mapear essa prova, né? Porque imagina que você vai fazer várias provas, né? É, toda semana você vai estar fazendo prova, então você vai ter várias provas, né? E você quer conhecer o seu inimigo, né? Pensando que não vai ter vaga para todo mundo e tal, né? É uma competição muito alta da medicina, né? Então você vai estar competindo ali, não competindo num tom pejorativo ou algo negativo, né? A gente sabe que o nosso sistema educacional não é o melhor de todos, né? O nosso processo seletivo não é o melhor do mundo, mas enfim, a gente joga as regras do jogo, né? Enfim, então não vai ter vaga para todo mundo, vai ter que selecionar só aquelas pessoas que estão aptas a entrar na faculdade de medicina, né? Então você vai fazer um mapa, você vai mapear aquela prova, né? E depois, lá no futuro, imagina que você quer consultar essa prova. Então, em vez de você ficar folheando ali, você já vai ter um mapa ali dos conteúdos que apareceu naquela prova, quais conteúdos teve dificuldade, quais conteúdos teve facilidade, aí você vai criar uma nomenclatura, né? Geralmente eu recomendo usar F, M e D, né? Vai criar uma nomenclatura para você ver quais são os teus pontos fortes e quais são os teus pontos fracos, né? F para aquelas questões que você tem facilidade, M para aquelas questões mais intermediárias que você tem mais dificuldade, e D para aquelas questões que envolvem vários Léo, conteúdos, né? São complexas. Tu tá me eu ouvindo? não tô te ouvindo. Tá, e agora? Tu tá me ouvindo? Tá sem som. Tu quer entrar e sair de novo? Que daí eu acho que tu vai Não conseguir tô te ouvindo ainda. Não tá me ouvindo? Aí, foi.
Vamos ver aqui se o pessoal tá me ouvindo. Vamos ver se é o meu ou o teu aqui que não tá me ouvindo. Ai, gente. Quem sabe tu tenta entrar e sair. Tá sem som. Uhum. É porque eu tô te escutando, entendeu? Vamos ver Oi? aqui se o pessoal comenta aqui. É pelo telefone. Tô ouvindo os dois, ó. O pessoal tá ouvindo aqui, ó, Thalissa. Tá sem som. Tá, vamos ver aqui o que a gente consegue fazer aqui. Gente, eu não tô ouvindo. Quem sabe tu entra e sai. Sai da live e entra de novo daí. Que daí eu acho que vai, Oi, vai, vai gente, dar do nada certo, parou né? o som. Que daí eu acho que vai dar certo, vai conseguir me ouvir daí. Voltou. Tá me ouvindo agora? Não tô ouvindo, tá sem som. Ai, Giovanni, o que que eu vi aqui? Sai, ó, faz o seguinte, sai da live e entra de novo daí. Olha aqui, ó. Sem som. É com o telefone. É o telefone? É o telefone. Parou o som. Já tá máximo. Internet. Vamos ver se ela volta aqui, pessoal. Daí a gente termina aqui o nosso raciocínio. Tá, entendo pelo computador. Enfim, pessoal, vamos finalizar aqui o raciocínio. Depois a Thalissa pode assistir, né? Gravado aqui. Enfim, vamos lá. Então, acontece. O objetivo, né, de você ir para a prática é o quê? A neurociência, ela mostra para nós que você vai conseguir ter um melhor desempenho nos estudos, você vai conseguir ter uma melhor aprendizagem, uma aprendizagem mais rápida, uma maior capacidade de memorização se você fizer o quê? Se você praticar, tá? Então, por isso que eu oriento 100% dos meus alunos a fazer o quê? A irem para a prática. Então, você pratica primeiro, né? E aí, a partir daquelas dúvidas, a partir daqueles conteúdos que você não entendeu, que você teve dificuldades, né? Vamos pensar aqui no contexto da faculdade de medicina. Você vai lá e vê um paciente. Aquele paciente está com dor, tá com dor no peito, esse paciente está com falta de ar, enfim, você vai ver, pô, por que ele está com esses sintomas? Vai ver os exames que ele fez, né? E aí, a partir dessas informações, a partir desses dados da prática, você vai buscar a teoria desse conteúdo. Então, você pratica, né? Você vai para a prática e depois você vai buscar um conhecimento teórico, tá? Embora esse contexto ele muda um pouquinho, tá? Ele vai mudar um pouquinho de pessoa para pessoa. Por quê? O que acontece? Você vai mudar do vestibular para a faculdade de medicina. Na faculdade de medicina, você vai estar estudando para a vida, tá? Embora você vá usar esses preceitos da prática. E para o vestibular, você vai estar estudando para quê? Você vai estar estudando para passar em medicina, né? Para você ser médico ou para você ser médica, tá? O teu objetivo é passar na prova.
Então você quer aprender sim, mas você precisa de muita estratégia de prova, tá? Então isso é importante. Por isso que você vai usar o teu veículo de aprendizagem, ele vai ser a prova. No meu caso aqui, quanto mais prática eu tiver, quanto mais pacientes eu ver, melhor vai ser a minha capacidade de aprendizagem, mas eu vou aprender, tá? E obviamente que no início você vai errar muito, né? Você vai ter muita dificuldade, porque é natural que isso aconteça, tá? É natural que você tenha a dificuldade em um primeiro momento, porque você vai errar bastante, né? Você vai cometer vários erros, tá? Na faculdade de medicina também acontece isso, né? Você no início vai cometer vários erros, você não vai saber alguns conteúdos, tá? E faz parte do jogo. Vamos ver se dá certo agora. Tá? Voltou? É natural que Cadê? você tenha a dificuldade em um primeiro momento. Isso. Voltou agora. Desculpa, a internet Tá, caiu. vamos. Não tem problema. Thalissa, então eu quero que tu me fale agora, dentro do PBL, qual que é a tua dificuldade, assim, né? Como especifica mais, assim, para eu poder te ajudar. Específica? É. Tá travando um pouquinho ainda. Mas eu ouvi um pouco ali que tu falou de botar na prática, né? Tá, beleza. É, Então tu faz a prova, né? Faz o mapa do erro. E aí você vai pegar as questões, tá? Vai pegar as questões. Então, assim, esse geralmente é um sintoma quando o aluno ele foca muito nas questões difíceis, tá? Porque tem questões dentro da prova, e qualquer prova que você for fazer, vai ter o quê? Vai ter as questões fáceis, as questões intermediárias e as questões difíceis. Qualquer prova que tu for fazer que envolva questões cognitivas, vai ter esse tipo de questões, tá? Questões fáceis, questões medianas e questões difíceis. Em um primeiro momento, tem que focar só nas questões difíceis. Então, se você tiver dificuldade de aplicar as 5 etapas do PBL, né? Então, o PBL-ATM é dividido em 5 etapas. Análise cirúrgica, brainstorm, método de investigação, tempo e o mapa conceitual. São 5 etapas. Se você chega na segunda etapa, brainstorm, você tem dificuldade, o que tu tem que fazer? Pula a questão, tá? Você não vai focar nessas questões que envolvem mais conteúdos, tá? E você vai focar só nas questões fáceis. Então, você tem dificuldade em todas as questões ou só em algumas questões? só em algumas questões. Sim, tá. E nas questões que você não tem tanta dificuldade, você consegue seguir as 5 etapas bonitinho ali? Consigo. Então, assim, no início é normal que você vai ter dificuldade em algumas questões, não é todas que você vai conseguir fazer. Que nem, por exemplo, lá na aula prática do algoritmo, né? Eu pego e explico, ó, pessoal. Vai ter questões que, quando você chega ali na segunda etapa, brainstorming, que é você fazer a chuva de ideias, né? Por que eu lembro desse conteúdo? O que eu sei, né? Você vai ter... Se você não conseguir fazer isso, por não sei nada, pula, é uma questão difícil. Para você, naquele momento, é uma questão complexa, né? Aí tu vai para a próxima. Aí na próxima, você consegue fazer brainstorming. Só que chega no método de investigação, tu vê que tem que pesquisar um monte de coisa. Aí não vai bater o tempo. Você vai demorar muito tempo naquela questão. O que você faz? Pula a questão. Entendeu? E aí faz o quê? Deixa em banho-maria. Deixa ali, ó. Faz a primeira etapa, faz a segunda etapa, faz a terceira etapa. Pô, Léo, tem muita coisa aqui que eu tenho que pesquisar no Google, é muita informação, é muita coisa. Deixa em banho-maria. Deixa ali, faz uma folha, deixa em banho-maria. Vai ter o mapa do erro ali para mapear a prova, você vai saber onde que estão essas questões que você deixou em banho-maria, você vai criar uma nomenclatura para isso, beleza. Deixa essas questões ali. Aí vai indo. Para respeitar o quê? Respeitar o tempo. Tá? E aí você foca no quê? Em ter a base. Porque imagina que quanto mais fáceis ficar as questões para você, aquelas questões fáceis, quanto mais base você tiver, essas questões que são mais complexas, que envolvem mais conteúdos, o que acontece? No longo prazo, você vai aprendendo elas, porque a aprendizagem vai acontecendo no longo prazo, é que nem a academia. Primeira semana você dói tudo, na segunda semana continua sendo difícil, na terceira começa a ficar um pouco mais tranquilo, na quarta você vai pegando mais
os movimentos ali, os exercícios. Entendeu? Até você pegar o jeito, demora um tempo, né? Porque eu comparo muito a aprendizagem motora, né? Exercício físico, prática de algum esporte com a aprendizagem cognitiva, que é muito semelhante, né? O processo é muito semelhante, tá? Para você aprender um determinado movimento e para você desenvolver, você aprender um determinado conhecimento cognitivo, tá? Então, assim, esse é um sintoma que acontece muito, tá? Porque o aluno ele não tem esse senso, sabe? Porque, por exemplo, tu já fez academia alguma vez? Nunca fiz. Nunca fez, tá? Mas tu sabe como é que é a academia, né? Tu tem uma noção assim da academia. Na verdade, não. Não, eu só sei que vai lá e malha. Não Tá, tem. enfim, vai lá e malha. Levanta o peso, tá? E se tu consegue ter É, uma imagem na tua cabeça, levanta o peso, tá? O que acontece? Imagina que o cara nunca fez academia, que ele tem dificuldade e tal, que ele não pratica muita academia. Imagina que ele vai lá e tenta levantar 100 quilos. Ele não vai conseguir, né? Tem pessoas que conseguem levantar os 100 quilos. Mas o cara que está começando agora, ele não vai conseguir levantar os 100 quilos. Aí, o que ele precisa fazer? Ele precisa começar sem fazer nada, só aprender o movimento, sem peso. Depois ele usa uma barra, né? Ele bota o peso da barra, vai ter uns 5, 10 quilos da barra. Depois ele bota 5 quilos, depois ele bota 10 até ele chegar nos 100 quilos. Tu entende esse racional? No estudo é a mesma coisa. Você começa sem nada, depois, entendeu? Então você, é como se você estivesse querendo levantar os 100 quilos. Entendeu? entendi. Você não vai conseguir levantar os 100 quilos, que são as questões difíceis. As questões mais complexas, chega ali na hora de aplicar o método, tem que pesquisar um monte de coisa, tem que saber isso, tem que saber aquilo e tal. E não é o tipo de questões que você tem que focar agora. Porque, por exemplo, se eu der a prova ali do... Qual foi o último Enem que tu fez? Foi Qual o em ano? janeiro. Foi em 2000. 2020. Isso. Tá, beleza, vamos lá. Se eu der essa prova para minha mãe é empregada doméstica, eu aposto contigo que vai ter ali uma porcentagem de 30% da prova que ela vai conseguir fazer, que são as questões fáceis. 30% da prova são questões fáceis. É conhecimento geral, é um raciocínio lógico ali que tu vai ter que fazer. Então, 30% a minha mãe vai fazer. Ou seja, esses as questões que tu tem que fazer, 30%. Então, se a prova tem 100 questões, tu vai fazer 30 questões, né? No caso, são 180. Mas, enfim, tu vai fazer só essas questões fáceis, nesse primeiro momento. Aí eu quero o quê? Eu quero que você acerte 100% delas. E como que tu vai descobrir se a questão é fácil, difícil ou mediana? Tu sabe disso? Sei. Acho que é base do meu conhecimento, né? Na academia, como é que tu Baseado no descobre meu se tu conhecimento. consegue levantar o peso? E não vai, né? Como é que é na academia? É, Pô, eu vou pegar a assim, barra, vou né? tentar tirar e não vai subir, né? Não vai subir. Aí, pô, eu sei que eu não tenho capacidade de levantar aquele peso. No estudo, como é que é? Como é que tu vai descobrir se a questão é difícil para você? Tu vai tentar fazer e não vai conseguir. E Não. vai ter 30% das questões que você vai conseguir fazer. Que é as questões de conhecimentos gerais, é as questões que é fácil, né? Porque imagina que o cara que vai escrever a prova lá, isso acontece na faculdade de medicina, né? Eu tenho prova daqui uma semana. O meu professor, quando ele está escrevendo a questão, ele vai pensar, pô, eu vou botar uma questão fácil, né? Vamos ver se eles sabem o básico. Botou lá uma questão fácil. Aí ele pega lá o conteúdo A, o conteúdo B, ele dá uma misturada nele e faz uma questão, né? Por exemplo, tem um conteúdo que é cefaleias, né? Dor de cabeça. Aí tem o tratamento abortivo e o tratamento profilático. Então ele pode pegar o tratamento abortivo, o tratamento profilático e confundir ali e fazer uma questão. É uma questão que o cara que não entende o conceito de profilático abortivo, ele já vai se confundir um pouquinho. Quais são os medicamentos que eu posso usar com o objetivo profilático com o objetivo abortivo. Aí depende da idade, depende do tipo de cefaleia que a pessoa vai ter. Aí, pô, o cara que já não sabe a base, esse conteúdo mais intermediário, ele já vai se confundir. Aí ele pode fazer um conteúdo mais difícil. Ele pode pegar uma dor de cabeça, uma cefaleia, que é mais rara de acontecer, que tem uma prevalência menor na população, que é um conteúdo mais raro e tal, ele pode cobrar o tratamento disso. Então, é um conteúdo mais difícil. Então, quando ele está montando a questão, ele pode fazer uma questão simples, básica, óbvia, ou ele pode fazer uma questão intermediária, ou pode fazer uma questão difícil.
Qualquer prova, na prova do vestibular, na prova do Enem, é a mesma coisa. O cara sentou lá, pô, fazer uma questão de física aqui. Pô, tem que fazer uma questão mais simples pro cara que fez escola pública lá e tal. Eu tenho que fazer uma questão mediana ali pro cara que quer fazer medicina. E tem que fazer uma questão difícil pro cara que quer passar na USP. Tu entende esse raciocínio? Entendo. Então imagina que essas questões ela não tá misturada. Ele não vai dizer, ó, essa aqui é uma questão fácil, essa aqui é uma difícil. Ele não vai dizer isso para ti. Vai estar misturado, né? E aí você vai ter que ter esse feeling, tá? Que nem a academia, ó, tu vai ter que ter esse feeling. Vai tentar levantar, tirar a barra com 100 quilos e não vai ir. Entendeu? Uhum. E aí, o que acontece? Qual que é o tipo de questão que o teu cérebro mais foca? Mais difícil. Por quê? Porque tu estudou. Então, tu estudou o conteúdo, tu viu a videoaula, tu leu a apostila, aí o teu cérebro, pô, eu li o conteúdo, eu estudei a apostila, como é que eu não sei fazer essa questão? Aí tu fica brigando com a questão, tu fica ruminando ali, pá. Aí tu começa a sentir inferior, você começa a sentir incapaz. E é exatamente isso que a prova quer, né? Eles já botam de propósito essas questões primeiro ali. Aí tu faz uma, não consegue levantar, né? Vamos pensar uma metáfora aqui com a barra da academia. Tenta fazer uma, não vai. Pega outra barra, não vai, não vai. E tu, pô, eu sou incapaz, eu sou fraca, não tenho força. Acontece exatamente isso na prova. Vem uma questão difícil, duas, três, quatro. E aí tu, pô, não vou ir bem na prova, já reprovei. E eles botam de propósito essa. Por quê? Não tem vaga para todo mundo, né? Tem alguns países aqui da América Latina que é de graça, né? A medicina é só tu ir lá, botar teu nome e tu pode fazer medicina. No Brasil é um pouquinho diferente, né? Você tem que passar por um processo seletivo, tem que fazer uma prova, né? E no modelo Enem, tu compete com o Brasil inteiro. Então, um cara do Nordeste pode vir para o Rio Grande do Sul. Eu, do Rio Grande do Sul, posso ir para o Nordeste fazer medicina. Então, tem uma competição bem acentuada, né? Tem o lado positivo, tem o bônus e o ônus disso, né? De que o cara de São Paulo que fez cursinho vai competir contigo, né? Então, tem todo esse contexto, tá? Mas, enfim, eu quero ver contigo agora. Tu entendeu esse conceito? Entendi. Entendeu? Então, é isso que tu tem que fazer, tá? Faz a prova, faz o mapa do erro e depois você corrige as questões, tá? Aplicando lá as 5 etapas do PBL bem bonitinhas. Não esquece da memorização, tá? É fundamental você ter uma boa capacidade de memorização e pula essas questões difíceis, tá? Tá bom. Eu acho que era essa a tua dúvida, né? Era mais ou menos essa a tua dúvida, Thalissa? Era essa. Foi respondido, então? Tu não ficou com nenhuma dúvida sobre isso? Foi, foi. Então tá, então assim, de que turma que tu é do Meta Teletamente? Tu é agora de Na agosto, verdade, não é isso? é agora de agosto. Tá, beleza. Então veja bem, eu geralmente falo para os alunos o seguinte, ó, anota aí, ó. Tu vai demorar 30 dias, tá? 30 dias para acertar 100% das questões fáceis. 100% já consegue. Em 30 dias. 4 semaninhas tu já domina essas questões, tá? Tá bom. Depois, as questões intermediárias vai demorar um pouquinho mais de tempo, tá? Vai ali depende muito de você também, tá? Mas geralmente é de 40 a 60 dias para você dominar essas questões intermediárias, tá? Hum. Geralmente essa é a matemática, tá? Que é eu gosto sempre de trabalhar com estatística, né? Não é achismo, tá? E com isso tu passa em medicina. Perfeito, Alissa? Tu quer me perguntar mais alguma coisa? Tu gostaria de me perguntar mais alguma coisa? Tô. Eu te perguntei antes se você gostaria de me perguntar mais alguma coisa.
Infelizmente a internet aí da Thalissa tá oscilando um pouquinho, né? Mas o meu tempo já tá acabando, né, pessoal? Tem que voltar a estudar. Como eu mencionei para vocês, eu tenho prova semana que vem. Então hoje eu acordei bem cedo, né? Acordei 4 horas da manhã para conseguir estudar. Vou voltar aqui para o meu estudo, né? Vou estudar dermatologia. Como que eu vou estudar? Praticando, né, pessoal? Sempre praticando, pensando, tentando prever, pô, como é que o meu professor pode cobrar esse tipo de questões, esse conteúdo, como que ele pode elaborar uma questão sobre isso, né? Então é muito legal esse estudo por meio de provas, porque você consegue prever, né? Eu lembro que teve uma mentoria que eu fiz com um aluno do método, e aí a gente consegue, dentro da mentoria ali, né? Aqui é mais um tira-dúvidas, né? Mas eu digo, dentro do meu programa de mentoria, que tem um acompanhamento, né? A gente consegue acompanhar mais o aluno. Eu lembro que eu estava fazendo uma questão junto com a aluna, né? Me faz 4 anos que eu não faço mais prova. Mas veja bem, em uma questão, né? Só aplicando a metodologia, a gente conseguiu prever mais 5 questões. Então a gente pegou uma questão da prova e a partir daquela questão a gente conseguiu prever 5 questões que poderiam cair, que a banca poderia usar aquele conteúdo e cobrar de 5 formas diferentes aquele conteúdo. Então, quando você para, você raciocina a questão, você reflete sobre aquela questão, você consegue prever assim, pô, como é que ele pode cobrar esse tipo de questão, por que ele cobrou aquele tipo de conteúdo, né? O que é importante eu saber desse tipo de conteúdo, porque às vezes o estudo para o vestibular, né? Ele tem um excesso de conteúdo, né? São a escola inteira cobrada ali em uma prova de 70 questões. Então é muito conteúdo que pode ser cobrado e às vezes a gente fica meio perdido, né? Por que eu vou estudar, o que eu não vou estudar? E quando você estuda por meio de provas, você consegue entrar na mente do seu inimigo, né? Pensando que a prova vai te selecionar, né? E eu não digo o inimigo do tom pejorativo, mas eu digo que a prova tem que selecionar só os melhores para conseguir entrar na faculdade. Então, quando você faz a prova, além de você potencializar a tua capacidade de aprendizagem, potencializar a tua capacidade de memorização, você também consegue prever o que a prova pode cobrar de você, né? Quais são os conteúdos que são mais prevalentes, quais são os conteúdos que mais aparecem naquela prova, né? Então você aprende mais rápido, você memoriza os conteúdos mais rápido e você consegue identificar quais são as melhores estratégias para você, né? Porque imagina que você quer passar em medicina, né? Você quer ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família. Então não adianta você ficar focando em receita de bolo, uma diquinha ali, uma estratégia aqui, uma coisinha ali. Não é isso que vai te tornar um médico de sucesso, uma médica de sucesso. É o trabalho duro, é a dedicação, é o estudo consistente. É isso que vai te levar para o topo, né? É isso que vai fazer você ter sucesso na tua vida como um todo, não só no vestibular, né? O vestibular é uma etapa, mas como um todo. É você sujar a mão de terra, você ir para o campo de batalha, você praticar, você fazer aquilo, você pegar a questão e não conseguir fazer, né? Acho que essa metáfora da academia é muito interessante, né? Porque se você não consegue levantar a barra, o que você faz? Você larga a barra, não vai subir a barra. A questão é a mesma coisa. Se a questão não está fluindo, você não está... Pula! É uma questão que naquele momento você não vai conseguir fazer. Talvez daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, você vai conseguir fazer esse tipo de questão. Mas primeiro tenha humildade. Faça as questões fáceis, domina aquelas questões que até qualquer pessoa consegue fazer, são questões de conhecimentos gerais, conteúdos mais básicos, né? Que com uma pesquisa no Google você já consegue responder a questão. Então, esse tipo de questões 30 dias você já consegue dominar, né? E depois, mais uns 40, 60 dias, você já consegue dominar as questões intermediárias, que é aquelas questões mais difíceis. Não mais difíceis, mas são questões mais complexas, né? E aí as questões difíceis, se der tempo, você vai, né? Como eu falo, como o meu conteúdo aqui é voltado 100% para o cara baixa renda, esse tipo de cara nem vai precisar estudar as questões difíceis. Agora, se o cara quer passar na USP e tudo mais, uma grande universidade federal, beleza, aí tudo bem, mas como a maioria das pessoas que me acompanham aqui estudam e trabalham, vieram de baixo, querem ascender na vida, esse tipo de pessoa, o cara não tem tempo. O cara não tem tempo para ficar estudando 1001 coisas. Tem que direcionar o conteúdo dele, né? Tem que estudar ali de forma focada, tá? Então, espero ter ajudado vocês aí. Compartilhem, né, esse vídeo com outras pessoas. Compartilha com o seu amigo, com a sua amiga, né? Para ele ter esse conhecimento, para ele aplicar esse conhecimento, para ele conseguir passar em medicina, né? Eu acho que isso é bem importante, vocês compartilharem esse conhecimento. Esse é o nosso objetivo aqui, né? Eu tento reservar ali 60 minutos do meu dia para vir aqui compartilhar conhecimento com vocês, para tentar ajudar vocês de alguma forma. Eu quero ver vocês dentro da faculdade, junto comigo, né? Esse é o meu grande objetivo, tá bom, pessoal? Então, tamo junto. Bom dia de estudos aí para vocês.
né, uma boa semana de estudo para vocês. Façam acontecer, né? Não vou desejar boa sorte, eu acho que cada um pode fazer a sua sorte, pode construir o seu futuro através do trabalho duro, através da dedicação e da estratégia.